Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre Thomas Kuhn, um físico e historiador da física responsável por oferecer para a gente uma visão de como a ciência se desenvolve ao longo do tempo. Bora lá! Thomas Kuhn é americano e vai ser bastante influenciado por seu colega de profissão, o também físico Karl Popper, que a gente já conversou, né? Bom, e qual que vai ser a ideia aqui fundamental? Popper está muito mais interessado em propor categorias importantes para validação e distinção entre o que é ciência e o que não é ciência, inclusive dentro da construção da própria física. Agora que o Thomas Kuhn ele tem um paralelo muito mais próximo com o desenvolvimento da história da ciência, em especial a própria história da física. A gente vai falar bastante disso aqui, né? Então, o que ele está falando? A ciência, a gente tem que entender como uma parte da cultura. Se ela é uma parte da cultura, ela obviamente vai ser feita por pessoas. E pessoas tendem a se organizar coletivamente. E o que vai balizar essa organização coletiva das pessoas, né? Digamos assim, comunidades? Serão valores, serão ideias, serão conceitos. Então, por exemplo, ao redor de um dogma, eu posso ter uma coletividade de pessoas que se organizam em uma religião. Ao redor de uma ideologia, eu posso ter uma coletividade de pessoas que se organizam numa comunidade, que a gente chama de partido político, por exemplo, né? E ao redor da ciência, eu vou ter uma coletividade de pessoas que vão se organizar ao redor de um paradigma. Essa aqui é uma palavra, a primeira categoria fundamental em Thomas Kuhn. A gente entendeu o que é o paradigma. Bom, e o que é o paradigma afinal, né? O paradigma é um conhecimento que vai orientar o desenvolvimento de pesquisas posteriores a ele, né? Que vai orientar o desenvolvimento da ciência por um tempo relativamente longo. Dê uma olhada nesse esqueminha aqui, né? Então, o centro desse círculo aqui, né? Claro que não está medidinho, né? Mas esse centro aqui, o P, é o paradigma. A partir de um paradigma, eu tenho o desenvolvimento aqui ao redor, né? Como se fosse o raio que descreve essa circunferência aqui, do que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Então, a partir de um paradigma, se desenvolve a ciência normal. Então, tudo que é desenvolvido aqui ao redor, né? Nesse desenvolvimento aqui todo, é construído a partir desse paradigma, né? Que é o centro aqui. O que é a ciência normal? A ciência normal é o que está em 99% do tempo, né? Do desenvolvimento da ciência. É o que eu produzo, o que vocês produzirão em breve, né? Que é o quê? Qual que é o conteúdo dessa ciência normal? A gente buscar conceitos novos dentro do paradigma. Ou então definições mais apuradas de conceitos já implícitos dentro desse paradigma. É a gente conseguir, por exemplo, dentro das ciências exatas, buscar medidas mais acuradas, criar instrumentos que permitam a gente fazer coisas de uma maneira mais exata do que anteriormente, né? A ciência normal, então, ela vai não buscar uma novidade, não buscar o novo, mas apenas melhorar e acumular conhecimento construído a partir de um dado paradigma. Bom, e aí, ao longo de um tempo relativamente longo, a gente está produzindo ciência normal, beleza. Até que chega um momento, onde eu encontro alguma anomalia dentro da ciência normal produzida sobre determinado paradigma. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça, tudo bem, tudo está encaixando, está difícil porque é um quebra-cabeça, não estou dizendo que fazer a ciência normal é fácil, não. Tem muita coisa para entender, tem muita coisa para encaixar no lugar. Mas eu estou montando, tem muita coisa montada, de repente eu encontro um buraco, um espaço ali, que todo o meu recurso, todo o meu histórico, toda a minha técnica que me levou até aquele momento ali, não permite que eu ache uma nova peça. Isso a gente entende como uma anomalia no desenvolvimento da ciência. E aí, bom, essa anomalia vai fazer os cientistas entrarem no que o Kuhn chama de ciência extraordinária. Então, tanto os indivíduos quanto a própria comunidade científica vão entrar num momento de curto, geralmente, mas de intensa pesquisa para que se construa
um novo paradigma. E se a gente vive isso, a gente está testemunhando uma revolução científica. Porque aí eu saio de um determinado paradigma e vou migrar agora para um novo paradigma sobre o qual vai se assentar uma nova ciência normal e assim sucessivamente. Então aqui fica uma representação gráfica para a gente entender o que Kuhn propõe como a estrutura das revoluções científicas, né? É o título da sua principal obra lá de 1963. Vamos pensar na questão da física. Eu posso pensar como um primeiro paradigma para a física de Aristóteles, né? Aquela ideia do lugar natural, por exemplo, movimento violento, as coisas que a gente já estudou, né? Bom, lá 335 a.C. Depois, um outro paradigma muito relevante são o Principia lá do Newton, 1687, as 3 leis de Newton, né? Que vão explicar e prever a posição dos corpos e a relação entre a posição dos corpos e as forças que existem sobre eles, que incidem sobre eles. 1905, eu tenho a proposição da teoria da relatividade por Einstein. E, enfim, talvez agora que se a gente fosse desenhar um próximo paradigma, seria a conjunção, o casamento entre a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. Esse é o grande desafio da física, né? E se acontecer, muito provavelmente, isso aqui será um novo paradigma. O que é importante a gente ter considerado aqui entre esses paradigmas, que eu estou exemplificando aqui no caso da física, é que todos os paradigmas falam sobre os mesmos problemas, né? Eles tratam dos mesmos objetos, das mesmas questões, porém com respostas completamente diferentes entre eles, né? E aí o Kuhn percebe o seguinte: a ciência ela não vai mudar ao longo do tempo buscando uma finalidade. Einstein, por exemplo, não é que ele discorda e ele propõe a teoria da relatividade no sentido de buscar alguma coisa. É simplesmente que ele consegue desenvolver o que a mente dele produz e o que é certificado por toda essa comunidade científica ao longo do tempo. E como a gente estudou lá em Popper, está sempre à prova, estão sempre tentando falsear o conhecimento produzido por Einstein, o paradigma produzido por Einstein. Inclusive, há propostas, né, de alguns físicos que estão tentando rever o conceito da gravidade, que em Einstein já nem é uma força, né, mas estão tentando rever, e se esse conhecimento for efetivamente falseado, como a gente viu lá em Popper, talvez até o conhecimento de Einstein, ainda hegemônico, ainda o nosso paradigma, pode sofrer alterações. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado, se cuidem, um abraço e até mais.